Queridas irmãs, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, não só agora, mas para sempre. Amém? Agradeço as palavras generosas e amigas do pastor Joaquim Vidal. Eu acho que vou tirar isso aqui que vai facilitar mais, né? Agradeço as palavras generosas e amigas do pastor Joaquim Vidal. Uma alegria poder revê-lo, pastor. Sua esposa, que aqui está também. Agradecer ao convite honroso para estar aqui nesta manhã ministrando a palavra de Deus. Eu sei que é um desafio grande, porque eu não estou diante de um povo qualquer. A Bíblia chama esse povo de povo especial, zeloso e de boas obras. Falar a esse povo é uma responsabilidade, mas é um privilégio também, uma alegria, saber que a vocação que Deus tem confiado a nós, ela pode ser exercida mesmo em tempos tribulosos como os que nós estamos atravessando. E nós estamos aqui nesta manhã para falar sobre algo que não precisa usar argumentos muito profundos para esclarecer acerca da importância da família. Todos nós somos de alguma maneira beneficiados, somos abençoados em função do nosso envolvimento com a família. Nossas famílias, de um modo geral, com problemas, é claro, com lutas, com dificuldades, nós enfrentamos, principalmente porque, como já foi dito aqui hoje de manhã, há um que veio para matar, roubar e destruir, que tem todo o interesse em desestruturar a família. E parece que esse intento do maligno tem sido muito claro nos dias atuais. Sempre foi perceptível, mas agora, a olhos vistos, nós temos percebido quanto o inimigo tem trabalhado para desestruturar os lares, para enfraquecer as famílias e para desvirtuar o verdadeiro sentido do relacionamento entre pessoas. Deus tem um plano especial para a família e Ele preserva a família apesar dos pesares. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos sustenta. O mandamento bíblico acerca da família começa lá no livro do Gênesis. Está ali na tela, capítulo 2 e verso 24. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos, ou serão os dois, uma só carne. Gênesis 2 e 24. O primeiro casal não precisou de deixar pai e mãe, porque eles foram feitos à imagem e semelhança do Criador de uma maneira diferente. Mas a partir de então, a menos que os pais tenham falecido antes do casamento, né, todos tiveram que viver esse tipo de ruptura. Como um bebê que deixa o útero da mãe para se tornar uma nova vida, o homem e a mulher deixam o seu lar, cortam até certo ponto essa simbiose entre a primeira família da infância com a próxima família da sua juventude, que a Bíblia diz que o homem não deve de maneira nenhuma repudiar a mulher da sua juventude, porque o casamento é especial, é visto aos olhos de Deus como algo importante a ser preservado. Mas esse tema foi muito bem escolhido, mas ele merece, até do ponto de vista da reflexão, que a gente faça algumas análises a respeito dele. O tema escolhido é Família, um projeto amoroso de Deus. A primeira coisa que me vem à mente, e quando eu leio essa frase, esse tema, é que 3 perguntas surgem no meu pensamento quando fala sobre família como um projeto amoroso de Deus. Essas 3 perguntas vão ser respondidas por nós nesta manhã e eu espero que você participe comigo na busca das respostas a essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: seria correto ver a família como um projeto? Às vezes nós temos uma visão de projeto um tanto negativa. Eu não sei se vocês
já ouviram ou se já ou entendem dessa forma, que muitas vezes, quando se fala em projeto, tem a impressão de algo inacabado. Projeto parece ser alguma coisa que não saiu do papel, né? Disse de algumas pessoas que elas vivem de projeto em projeto, nunca realizam nada, mas ficam sempre fazendo planos. É lógico que esse conceito, essa maneira de ver, ela tem a sua razão de ser, mas ela não serve para explicar o que realmente significa um projeto. Projeto não é apenas uma utopia, um sonho, uma coisa que fica no mundo, no campo do imaginário. Não, ele começa lá, mas ele vai além, porque o projeto ele é estruturante, ele é base, ele é a discussão, a análise, o estudo daquilo que vai ser concretizado de maneira real e prática. Por isso que a gente tem que entender os verdadeiros significados dessa palavra. A palavra projeto é um substantivo masculino que tem a sua raiz numa palavra latina. Essa palavra latina é projectus, e projectus tem um sentido de lançar, uma ação de lançar para frente. Projeto quer dizer projetar à frente, estender, ir além. Então, quando alguém faz um projeto, na verdade, ele não está apenas sonhando, ele está olhando para frente e tentando desenhar um caminho, estabelecer uma rota, definir um percurso para se atingir um determinado objetivo. O desejo, ele pode ser interpretado também como desejo ou intenção de fazer algo ou realizar algo no futuro, como se fosse um plano, né? Projeto começa como se a gente estivesse imaginando aquilo que poderá ser a partir das nossas expectativas e necessidades. É uma exposição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. É um plano, um delineamento, um esquema. Bom, isso é o que dizem as definições do dicionário, as definições do que seria o sentido etimológico, original da palavra, né? Bom, mas nós temos nesse substantivo masculino a utilização de um verbo, que é o verbo projetar. Projetar significa antever o futuro, olhar adiante, perceber com acuidade aquilo que poderá acontecer. Então é um ato profético. Um projeto não é apenas uma vontade, um desejo, um querer. Na verdade, o projeto é uma espécie de declaração de autoridade acerca de algo que precisa ser realizado. Eu não vou sair fazendo estabanadamente, desorientadamente aquilo que eu preciso construir, mas eu projeto, planejo, olho para frente e vejo o que pode ser feito. Significa também simular ou idealizar uma ação ou um empreendimento. Simular quer dizer você fazer em miniatura, de forma, digamos assim, proporcional aos elementos disponíveis, aquilo que precisa ser realizado no futuro. Quando você vai fazer uma casa, você já viu uma planta da casa? Aquela planta não é a casa, ela é menor do que a casa, é um pedaço de papel. Mas ali você já pode ver o quarto, a sala, a cozinha. Em algumas plantas você vê todo o sistema elétrico. Em uma planta você pode ver a altura, o pé direito, enfim, cada planta tem uma peculiaridade de demonstrar, de revelar, de expor aquilo que vai ser feito para que os empreendedores, os trabalhadores, possam executar a contento aquilo que está planejado. Transformar expectativas em algo realizável. Olha que argumento interessante sobre o projeto. Eu tenho as minhas expectativas de vida, você tem as suas expectativas de vida? Nós pensamos em algo para o nosso futuro? Ou nós vivemos assim, um dia atrás do outro, deixa ver o que vai acontecer? A gente não faz planos? Faz, biblicamente é correto. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a realização vem da mente do Senhor. Ou seja, nós fazemos planos acerca da nossa vida. Então,
de uma maneira clara, a gente transforma essas expectativas em algo realizável. Me perdoem, irmãos, eu estou com construção lá em casa, estou falando de projeto aqui, né? E está na fase da pintura. Então, imagina, é a fase do acabamento, né? Acabou o dinheiro, acabou o cimento, acabou o tijolo, acabou tudo. Eu estou na fase do acabamento. E acabou minha saúde também, porque é tanto pó todo dia, eu estou tossindo, espirrando, está uma beleza. Não é Covid, espero em Deus que não seja, né? Bom, eu falei tantas definições aqui, e essas definições são próprias dos dicionários, mas eu pergunto, será que essas definições se aplicam à família? Que nós estamos falando família como projeto. Eu falei aqui sobre projeções, ideias, planos, ações. E será que isso se aplica à família? Sim, claro que aplica. Cada pessoa precisa utilizar adequadamente todos os recursos ao seu dispor para transformar em realidade os grandes propósitos da vida, incluindo aí o projeto divino da procriação. Faz parte da nossa natureza. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a possibilidade de procriar. Uma vez, pastor Joaquim, eu estava lá no Rio participando de um congresso chamado Congresso Internacional de Liberdade Religiosa. Foi curioso o que aconteceu, porque durante o congresso, a emissora da CBN, na época, lá do Rio, estava fazendo cobertura sobre esse evento. E aí pediram alguém para poder dar uma entrevista ao vivo, lá na rádio, no estúdio da rádio. E aí eu fui indicado e fui para essa entrevista. Quando eu cheguei lá, era um programa Opinião Mulher, uma coisa assim. Eles utilizaram o momento, né, do programa voltado para o público feminino para falar sobre liberdade religiosa. E no meio lá da entrevista, a apresentadora botou assim uma música e falou assim, vamos ter uma música para introduzir a nossa entrevista. Aí a música dizia assim, Deus é menino e menina, ser masculino ou feminino não fere o meu não sei o que lá. Era uma música mais ou menos assim, não sei se vocês conhecem essa música, já ouviram ou pelo menos sabem. Ela circulou por aí, eu não sou bom de música, então não vou nem me aventurar a querer cantar aqui. Aí eu escutei aquilo e fiquei assim, como é que é? Eu estou aqui para falar de liberdade religiosa, ela vem falar que Deus é menino e menina. E aí quando acabou aquela partezinha da música, ela entrou para mim e falou assim, pastor, e então, Deus é menino ou menina? Deus é masculino ou feminino? Irmãos, olha que saia justa. O programa era voltado para o público feminino. Primeira coisa que me passou na cabeça, não, Deus é masculino. Aí as mulheres diziam assim, machista. Enfim, passou uma série de coisas na minha cabeça e graças a Deus que a gente tem alguém que está do nosso lado, que se chama Espírito Santo, e Ele dá a nós determinadas insights que a gente não é capaz de ter. Ou, humanamente falando, a gente não é capaz de ter. E naquele momento o Espírito Santo tocou na minha mente assim, foi como um flash. Aí eu falei assim, vamos entender Deus. Deus é criador. Criador cria a partir do nada. Ele não precisa de ser masculino nem feminino para ser criador. Agora, nós seres humanos somos procriadores. E para ser procriador você precisa de ser masculino e feminino para que haja a procriação. Ela parou o assunto, voltou a conversa para um outro rumo, e aí nós pudemos falar sobre o Congresso de Liberdade Religiosa que estava ali. Agora, queridos, vejam essa definição que o Espírito Santo iluminou a minha mente para poder trazer. Deus nos fez com diferenças de gênero. O gênero masculino, tem gente querendo misturar tudo, botar no liquidificador, fazer experiências, fazer testes. O homem gosta de fazer testes. Às vezes testes de coisas boas, às vezes testes que já estão evidentes que vão dar errado, né? Por exemplo, a atividade sexual, ela tem uma finalidade, a finalidade é da procriação. Se você transforma sexo em produto, aí ele vai virar artigo de prateleira. Aí você vai escolher qual é o produto que você quer para o consumo. E nós vivemos uma sociedade consumista em que o sexo está virando um produto ou serviço. Você tem um serviço de sexo que mais lhe apetece, que mais lhe agrada.
E, na verdade, o mundo de hoje é um mundo em que as pessoas estão comprando gotas de prazer. O próprio consumo é esse exercício permanente de satisfação dos nossos desejos e necessidades. Quando se trata das necessidades, a gente até entende, porque fisiologicamente falando, nós precisamos de comer, nós precisamos de andar, nós precisamos de fazer uma série de coisas, vestir. Então, as necessidades precisam ser preenchidas. Mas desejos podem ser criados. Tem desejos que não são inatos, eles surgiram a partir de alguma invenção. Por exemplo, tem gente que tem desejo de ter um telefone, não vou nem dizer que marca que é, porque eu nem sei, não entendo muito de telefone, mas aquele top de linha. É um que serve até para falar com as outras pessoas, né? Telefone serve para falar com as outras pessoas, porque o que ele mais faz é tirar fotografia, filmar, editar, fazer... Tem até, eu acho que o telefone com máquina de lavar já tem, eu acho que ainda não, né? Mas tem telefone com tanta coisa que as pessoas ficam querendo cada vez mais o telefone mais top. Por quê? Porque foi um desejo criado. Eu não tinha necessidade disso e nem achava que isso era importante na minha vida. Mas a partir do momento em que se criou esse produto, surgiu uma nova necessidade e a gente se tornou refém desse processo. O que está acontecendo? No mundo estamos vivendo o dia a dia a partir da criação de novas e novas fontes de desejo. Para criar a necessidade do consumo, para girar a máquina do consumo. E o sexo entra nesse cardápio, com várias opções. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa briga como se a gente quisesse que o mundo se enquadrasse dentro do nosso padrão moral e doutrinário, coisa que muitas vezes nós, nem mesmo nós, estamos tendo tanta fidelidade assim, para querer que o mundo sem Deus viva um padrão moral superior. É impossível, irmãos. O Deus deste século chama-se Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Por mais que a gente se esforce para o mundo ser diferente, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o nosso papel não é concorrer com o mundo no sentido de querer impor ao mundo regras que são padrões estabelecidos por Deus para o seu povo e para a sua igreja. Eu não tenho direito de criar decretos e leis que obriguem as pessoas a serem do jeito que eu quero que elas sejam. Até porque no modelo de governo chamado liberal, a principal alavanca do chamado liberalismo é a liberdade individual para tudo. O governo, por exemplo, não pode interferir nos bancos. O governo não pode interferir, o liberalismo é isso, não pode interferir nas empresas. Tudo, o mercado é livre, tudo aberto. Cada um faz o que acha melhor, o governo fica só de longe, olhando, observando, intervenção mínima. O governo não pode interferir nas relações de consumo. Cada um compra e vende o que quer, do modo que quer. Claro que tem um regramento para tudo isso, básico. Mas o governo não pode interferir, é o Estado mínimo, não pode entrar nisso. Agora, ao mesmo tempo em que se defende que haja liberdade plena para comprar e vender, para ir e para vir, para levantar a voz ou abaixar a voz, há uma imposição de entrar na vida privada das pessoas e querer que o Estado determine o que as pessoas vão fazer com o seu corpo, ou com o seu pensamento, ou com a sua ideia. Aí há um contrassenso. Eu não estou dizendo que isso está certo, não. O que eu estou dizendo é que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que for salvo, ele não vai viver na prática mundana, não vai viver na prática do pecado, não vai querer o modelo que o mundo oferece como padrão. Nós temos o nosso padrão, somos a igreja, somos sal da terra e luz do mundo, fazemos a diferença aqui. Quem quiser olhar para nós vai nos ver como coisas diferentes, como gente que tem um padrão diferente, como pessoas que vivem e testemunham a respeito de uma fé diferente. Se for para ser igual, irmãos, nós não precisamos de igreja. Se for para fazer do jeito
que a gente acha, estabelecendo um evangelho da lei. A lei de Moisés, por exemplo, foi dada e não resolveu. Lei não salva. Ou salva? Nunca salvou. Aí eu quero que a lei seja essa, que a lei seja aquela, porque a família, sim, irmãos, a família não vai ser salva por decreto, ela vai ser salva pela palavra de Deus, pelo evangelho de Jesus Cristo. É esse evangelho que faz a família ser a família que Deus deseja. Eu não estou falando aqui, entrando em polêmica política, ideológica, nada disso. Estou falando da palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Acontece que nós nos sentimos às vezes meio acanhados, envergonhados. A gente fica com medo de falar de Jesus porque a pressão é muito forte, e é mesmo. Jesus não prometeu água com açúcar para a gente, não. No mundo tereis aflição, ele disse. E disse que nós seríamos perseguidos, nós seríamos rejeitados, humilhados, à semelhança de Jesus, que foi também humilhado, perseguido. Agora Jesus deu a nós, gente, um galardão, que não tem galardão maior do que esse que Jesus deu. Sabe o que ele diz? Quando nós somos injuriados, caluniados, quando mentem, dizendo coisas contra nós, diziam que tinha um bode preto dentro da igreja. Vocês lembram disso? Alguns mais idosos, o pastor Joaquim, com certeza, é da minha faixa etária, ele se lembra. O pastor provavelmente lembra. No interior, os cultos evangélicos eram proibidos às pessoas, porque diziam, não entra lá não, que lá dentro tem um bode preto. E usava todo tipo de expressão para nos discriminar, nos humilhar, nos ridicularizar. Jogavam pedras nas janelas das igrejas. A igreja onde eu fui criado, eu sou de um lar evangélico, de vez em quando aparecia com os vidros da frente tudo arrebentado. Alguém passava lá, alguém pode dizer, foi um garoto, foi um menino, mas era um espírito de perseguição que era incutido de geração em geração, e crianças, jovens ou adultos faziam esse tipo de perseguição. Não faz muito tempo eu estava pregando numa igreja aqui no Guará, e escutei pá, e eu levei um susto na hora da pregação. Aí a pessoa, não liga não, pastor, o diabo é que está furioso. Eu falei, o diabo furioso? Como assim? Tem um vizinho aqui que não suporta a igreja, ele fica jogando pedra em cima do templo. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós pagamos o preço da perseguição por causa do nome de Jesus? Eu não desviei por causa disso. Nem me senti diminuído, claro que eu sofria. Pastor Joaquim, a primeiro dia que eu fui numa sala de aula, eu tinha talvez 5 ou 6 anos, eu não me lembro exatamente a idade, mas eu era bem pequeno. A professora falou assim, cada aluno agora fique de pé, fala a cidade em que nasceu, o seu nome e a sua religião. Eu falei, Peniel Pacheco, nasci em Uberaba, que eu era de Uberaba, né? E eu sou... Aí ela falou, o quê? Aí eu falei, eu sou crente. Aí todo mundo, foi uma risaiada só na sala de aula. Quando eu falei que era crente, foi o motivo de pilhéria. E eu, quase que numa língua estranha para ninguém entender, né? Eu não era nem batizado com o Espírito Santo, mas eu já sabia que ia ter algum tipo de coisa. Aí a gente diz assim, puxa vida, como era difícil ser cristão. Não era difícil. Ser cristão é ser isso, é ser o que você é, quando o mundo diz que você não é para ser isso. E sabe qual é o prêmio? Eu falei, daqui da honra que Deus nos dá. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, e caluniarem, e mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Nós não temos que ficar correndo atrás de prestígio aqui no mundo, não, irmãos, por favor, vamos pensar diferente um pouco. A Bíblia diz que se a gente ganhar galardão aqui, a gente perde o outro. Eu prefiro o outro. Não estou dizendo com isso que a igreja deve se calar, deve se omitir, não deve se posicionar. Deve. Igreja é para assumir uma posição, é para ter voz profética no meio de uma geração. Mas voz profética é algo mais do que fazer apenas uma manifestação. Voz profética, irmãos, é viver o evangelho na pele, no corpo, pagar o preço e continuar feliz com Jesus, sabendo que assim como perseguiram os profetas que foram antes de nós, assim também seremos perseguidos.
Tem gente morrendo de medo de perseguição. Eu não quero correr atrás da perseguição. Ela já vai me alcançar de um jeito ou de outro, ela vai me alcançar. Eu não preciso ficar pedindo perseguição nem sofrimento. Ele vai acontecer, porque a Bíblia diz que nós seremos odiados. E há quem nos odeie. E daí? Eu posso ser odiado pelo mundo, pelo diabo, pelos pecadores, pelos ímpios, mas eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. E isso faz toda a diferença na minha vida. Então, queridos, quando a gente fala sobre família como um projeto de Deus, a gente, na verdade, está falando de algo que vai de encontro, não é ao encontro. Quando é ao encontro, significa que está indo na mesma direção, né? Ao encontro de. Mas quando vai de encontro, quer dizer, um vem de um lado e o outro vai do outro. É como se fosse um choque de pensamentos, de ideias, de opiniões. O que nós pregamos vai de encontro ao que o mundo quer, ao que o mundo defende. E é para ser assim mesmo. Nós não podemos ser diferente disso. E o sentido de essa definição se aplicar à família é porque nós somos seres com capacidade procriativa. Deus é criador, nós somos procriadores. Deus não precisa de sexo para criar, nós precisamos de sexo para procriar. Aí falta mais uma palavra, pastor: criatividade. Já que você é procriador, e já que você tem um criador, use a criatividade para poder exercer o seu papel de homem e de mulher, sem precisar de abrir mão dos valores e princípios das Escrituras Sagradas. Sabe por que as famílias às vezes são infelizes? Porque nós ficamos buscando remendos, gotinhas de prazer fora do ambiente familiar. E isso transtorna a vida do ponto de vista do relacionamento. A nossa mente, ela é uma esponja, ela vai ficar absorvendo o máximo de coisas que nós percebemos, a nossa percepção no mundo exterior. A Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida é a trindade maligna que nos leva a fugir, a escapar daquilo que Deus estabeleceu como proposta de vida para nós. Essa trindade maligna é terrível. E quando a Bíblia fala em epitomia, que é a palavra no original grego, epitomia quer dizer um desejo incontrolável, ardente, um desejo que vem e toma conta da gente. Muitas vezes a gente é tomado por esse desejo desenfreado. Esse desejo pode afetar até a nossa estrutura emocional, abalar os nossos alicerces. É um desejo tão intenso que a gente não consegue ficar sem. Quem tem desejo intenso de comer, que a Bíblia chama de glutão, ele não resiste à comida, ele quer comer, quer comer, quer comer. Não precisa ficar olhando para a minha barriga não, que eu ainda tenho meus controles. O meu problema é que a idade, o metabolismo diminuiu. A gente está falando assim: pastor, você está pregando para você mesmo. Às vezes a gente prega para a gente mesmo, que é a espada de dois gumes, né, pastor? Corta para lá e corta para cá também. Às vezes eu estou pregando e eu estou sentindo assim: Deus, fala comigo, que está falando mesmo, né? Porque tem hora que se enquadra. Mas eu digo assim, a glutonaria é um pecado. Comer é legítimo? Sim. Mas comer com epitomia, com desejo descontrolado, é pecado. Assim aplica para todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa área relacionada ao sexo. O sexo desordenado é pecado. Agora, o sexo legítimo é bíblico, saudável, necessário e abençoado. E nós temos como realizar isso de forma criativa. Casais que não sabem usar a criatividade, eles se tornam estranhos um ao outro. As pessoas não se sentem atendidas nas suas expectativas emocionais. Carinho, afeto, amizade, saber ouvir sem julgar. Estou falando de algumas coisas básicas. Às vezes a mulher quer falar com o marido, ou o marido quer falar com a mulher: eu não tenho tempo para te ouvir, porque é uma reclamação só. Ou então, agora não, eu estou muito ocupado. E aí, quando não tem tempo de qualidade para o relacionamento decai. É óbvio que sim. Até numa relação de trabalho. Se você está trabalhando e de repente você começa a perder o foco do trabalho,
Você começa a ser dispersivo, começa a atender telefone demais, começa a ficar lendo coisa no computador na hora do trabalho. Daqui a pouco o patrão vai dizer: ó, não serve mais, vou te demitir porque você não está atendendo às nossas expectativas, você não está produzindo o que nós esperamos. Muitas vezes, essa perda do foco, a falta do tempo de qualidade de um para com o outro, a falta da criatividade, gera o desencontro. E o desencontro no relacionamento amoroso pode resultar em grandes tragédias. Infelizmente acontece isso. A família foi constituída como um projeto, e como projeto ela tem início, meio e finalidade. Eu não vou dizer fim para não dizer que ela acaba, né? A Bíblia diz até que a morte os separe, mas tem finalidade, propósitos, objetivos. E nós precisamos buscar esses objetivos. E qual é o principal objetivo? A harmonia no relacionamento entre o casal. Gente, uma pessoa que não está emocionalmente, psicologicamente bem estruturada, ela não tem condições de estabelecer relações saudáveis. Ela tem uma característica que é infelizmente muito triste, mas a característica dessa pessoa é de uma pessoa doente emocionalmente. E quem está doente emocionalmente não consegue corresponder, não consegue reagir, não consegue atuar de maneira satisfatória. E as perdas vão se acumulando e daqui a pouco o desinteresse se torna maior. Essa manhã o Espírito de Deus está falando para você assim: seu lar é um projeto em construção. Ele ainda não acabou. A Bíblia diz até que a morte os separe. Então, enquanto vivos forem, vocês vão permanecer buscando a criatividade para um relacionamento conjugal cheio de alegria, de júbilo, de felicidade, de contentamento, com lutas, claro. O problema, irmãos, é que todo casamento tem luta. Alguns casamentos podem ter mais do que outros, talvez, mas o problema não está na quantidade da luta, mas está na capacidade de resistir à luta. E só pode resistir à luta quem estiver dentro de um padrão mais elevado de harmonia. Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um só, porque os dois pensando a mesma coisa, tendo um só coração, uma só maneira de pensar, eles vão resistir a quem vier contra a união dos dois, a quem se levantar para tentar enfraquecer, porque os dois, em unidade de pensamento, com um só propósito, com a mesma dedicação, vão conseguir superar todos os desafios. Em alguns vão talvez ter algumas perdas, também é natural, nós não podemos achar que vai ser 100%. Eu, por exemplo, sou casado, vou fazer agora, esse ano, pastor, 40 anos. O pastor já tem 47. E assim, teve lutas? Quantas? Eu não vou nem falar de luta aqui. Quando eu converso com a minha mulher, eu evito falar das lutas. Eu quero falar das vitórias. De quantas vezes a gente saiu da cara amarrada para uma cara de riso, cheia de alegria, de felicidade, numa viagem, num jantar fora, numa conversa a dois, numa conversa de descontração, numa reunião com outros casais, outras famílias, para a gente poder interagir. Agora, com a pandemia, as aglomerações não estão sendo recomendadas, então fica mais difícil. Mas talvez, irmãos, nesse tempo em que a gente está se apartando um pouco do mundo exterior, se não fosse o telefone celular e a internet, a gente talvez estivesse mais interessado em ouvir mais um ou outro, em falar mais um com o outro, em conviver mais um com o outro e relacionar melhor com a família. Eu não sei por que razão veio essa pandemia, se foi um vírus criado ou se foi da natureza que saltou entre a cadeia de animais até chegar nos seres humanos. Isso para mim não vem ao caso, eu não estou aqui para discutir isso. Uma coisa eu sei, ele veio, ele está aí e é sinal dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria pestilências. Aí você não quer que tenha pestilências, mas quer que a Bíblia se cumpra? É incoerência. A Bíblia vai se cumprir e vai acontecer o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que o amor vai se esfriar, a Bíblia diz que haverá pestilência, a Bíblia diz que haverá terremotos, a Bíblia diz que levantará nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. A Bíblia diz que tudo isso é sinal da vinda próxima do Senhor Jesus. Você está vendo isso por aí? Eu estou. E sabe o que vem no meu coração quando eu ouço essas notícias?
Eu não fico querendo brigar, disputar politicamente, não, eu fico lembrando do que o Espírito Santo fala: Maranata, 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 vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo os tempos do fim. Essa mensagem a igreja parece que está perdendo o foco nela. Eu tenho ouvido muito pouco falar sobre volta de Cristo na igreja. Parece que a gente vai viver para sempre aqui. A gente quer um mundo que seja do nosso jeito, para a gente nunca mais sair daqui. Deixa eu dizer, não vai ser assim. Não adianta querer mudar o mundo, seja por que via for. Não haverá a melhora que você precisa. O único lugar que você vai se sentir em casa é lá no céu, no dia que Jesus vier buscar a igreja, e você vai dizer assim: meu Deus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, um novo céu, uma nova terra e um só governante, Jesus Cristo, o Senhor, que não vai permitir que haja nenhum tipo de cisão, divisão, partidarismo, contenda, pelejas, invejas, porfias. Lá nós seremos um só povo e um só Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a igreja do Senhor que nós cremos. Existe outra igreja? Talvez. Mas a igreja que a Bíblia fala é essa. Você está satisfeito com isso? Ou quer algo mais aqui? A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. Aí parece que a gente tem que ser revoltado com o mundo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Quando a Bíblia diz não vos conformeis com o mundo, está dizendo assim: não assuma a forma do mundo, o padrão do mundo. Não conformar é não deixar eles te botarem dentro da forma e dizer tem que ser desse jeito. Não conformar quer dizer o seguinte: não, vocês estão querendo fazer com que eu seja do jeito que vocês acham que deve ser? Jamais serei isso, porque eu vou ser aquilo que Deus planejou, projetou para mim. Queridos, rapidamente, eu até me detive um pouco mais nesses primeiros pontos, né? Mas o ser humano foi criado com uma capacidade fantástica de planejar. Deus trouxe isso para nós. Acho que tem um chip dentro do nosso DNA, dado por Deus, que o homem tem uma capacidade impressionante de planejar, de projetar, de fazer projetos. Vou dar alguns exemplos aqui. Ele inventa coisas, cria cidades, ele organiza ambientes, altera paisagens. Enfim, o ser humano tem essa capacidade fantástica de poder organizar-se e organizar o mundo à sua volta. E ele transforma o mundo, e à medida que ele transforma o mundo, ele vai se transformando com o mundo, porque assim, tudo que eu faço que impacta o meu ambiente, impacta a minha vida também, e impacta a vida do outro. Então o ser humano vai fazendo essa coisa de mudar, de adaptar, de corrigir, de alterar. Em alguns casos, a intervenção humana é tremendamente danosa, por causa da especulação, por causa da ganância desenfreada. Se destrói a natureza, se destrói o meio ambiente, se destrói rios, se destrói cidades, ruas, fazem de tudo para que o dinheiro seja o mais importante. O Deus Mamão continua sendo o Deus entronizado no meio dessa geração. E aí, o que acontece? Deus nos deu capacidade criativa de planejar, de projetar. Esse chip está conosco. Mas com quem é que nós aprendemos isso? Quem foi que nos deu as primeiras lições? O próprio Criador. A Bíblia diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos, em Provérbios 16, 9. Salmo 24 fala assim, Salmo 20, versículo 4: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano, o plano de Deus na nossa vida, conforme o coração de Deus. Mas Deus faz projetos? Deus é projetista? Ora, Ele é um grande projetista. Tudo que Ele faz está previamente planejado no seu plano perfeito. O plano de salvação começou lá no Jardim do Éden. A Bíblia chama o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer, antes do Éden. Quando Jesus quis criar o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar, ou não? E por que criou? Para ter tanta miséria, tanta dor, tanto lamento, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto pecado. Deus podia ter dito: não quero nada disso, não vou criar o homem.
Então o mal impede Deus de agir? Se o mal vai acontecer, não por vontade de Deus e nem por iniciativa de Deus, mas se o mal vai acontecer, aí Deus fica impedido de agir, de trabalhar? Não. Deus não está vendo o momento apenas. Essa é a diferença. Quando Deus criou o homem, Ele já tinha o plano estabelecido, dizendo assim: o homem vai cair, porque vai ter o livre-arbítrio, vai fazer mau uso do livre-arbítrio, e diante do mau uso do livre-arbítrio, ele vai viver as consequências dos seus atos. Vejam como Deus é sábio, irmãos. Deus não construiu um monte de robozinhos que dá cordinha ou bota uma bateriazinha e o ser humano sai assim: aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome dos... Isso é narcisismo, eu criar uma coisa que está destinada exclusivamente para fazer o que eu quero em relação à minha pessoa, me exaltar, me glorificar. Isso é narcisismo, é querer fazer coisas para ele mesmo, fazer coisas para que o próprio Deus fosse o único interessado naquele processo. Deus repartiu com os anjos, com o arcanjo, com os serafins e com os querubins o direito, a oportunidade deles escolherem honrar a Deus. E olha que a mentalidade de um ser angelical é diferente da nossa, é muito mais evoluída. E esses seres angelicais escolheram, inclusive, seguir ao príncipe das potestades do ar, ao Lúcifer. 1/3 dos anjos decaíram quando Lúcifer se rebelou. Por quê? Porque Deus é tão sábio que Ele fez o homem, mas Ele deu ao homem e aos seres angelicais a oportunidade deles honrarem a Deus com liberdade de escolha. O verdadeiro louvor não é aquele imposto, aquele que é obrigatório, aquele que é impositivo. O verdadeiro louvor é aquele de lábios que confessam o seu nome, é aquele louvor que nasce da nossa poder elevado. A Bíblia diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então a gente olha para Deus e vê: Deus, tu és digno, por mais que eu seja não merecedor da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, o Senhor ainda me alcança. Isso é maravilhoso demais. Então eu te adoro, porque eu reconheço que eu tenho no meu coração uma dívida de gratidão para louvar e enaltecer o seu nome. Alguns escolhem isso, outros não. Outros querem viver segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o príncipe que agora opera nas regiões celestiais. O inimigo está aí, atuando. Agora, se Deus estabeleceu o livre-arbítrio, Ele também estabeleceu o plano para dar ao homem a oportunidade de um recomeço. A gente, quando fala da queda, fala assim: Deus criou, será que Ele não viu até a queda? Viu, mas só que a visão de Deus não parou ali. Ele viu a queda, Ele viu a geração que serviu a Deus, a gente chama de remanescentes fiéis, de Sete, de Enoque. Ele viu a geração fiel depois de Noé. Ele viu Abraão, ele viu Isaac, Jacó, viu a nação de Israel como resultado desse remanescente fiel que permaneceu. Viu Davi sendo um dos pilares na história do plano de salvação de Deus, para que através de Davi pudesse vir a descendência, a linhagem do Messias, do Cristo, do ungido, do Salvador. E viu Jesus nascendo, viu Jesus sendo recebido pelos anjos nas alturas, e pelos pastores e pelos magos que vieram do Oriente. Viu Jesus sendo
rejeitado por muitos e aceito por tantos, viu Jesus sendo crucificado, viu Jesus ressuscitando, viu Jesus se levantando ao terceiro dia e apresentando diante dos seus discípulos por um prazo de 40 dias, viu Jesus sendo elevado ao céu, viu os anjos dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aí o grupo perguntava: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. E Jesus foi recebido lá no céu, assentado à destra da majestade, e hoje intercede por nós como nosso advogado, assentado à direita de Deus. E sabe o que acontece? Ele não viu só isso. Deus viu de todas as tribos, povos e nações da terra, homens e mulheres que estarão em pé diante do trono e do Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a riqueza, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. E ele viu uma nova terra e um novo céu, e ele disse: funciona, vai dar certo, o meu plano é perfeito, não tem erro, pode acontecer o que acontecer, pode haver conspirações mil, mas no final eu vou ter um povo especial, zeloso, selecionado e separado para viver eternamente comigo. Deus planeja ou não planeja? Ele tem bons planos ou não? Eu sei os planos que eu tenho acerca de vós. Quem diz isso? Está escrito. Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí eu posso concluir: a vossa salvação. Bom, eu preciso ir para a última pergunta, para encerrar. Tem os grandes projetos de Deus que foram cumpridos: o universo, a terra, o ser humano, tudo aqui está, família, a igreja, o tabernáculo. Viram o tabernáculo? Deus deu o plano direitinho para Moisés. Falou: Moisés, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Diga aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover. Me traga oferta, ouro, prata, bronze, madeira de acácia. Deus foi pedindo tudo e ninguém nem sabia por que era aquilo tudo no início. Ninguém sabia direito. O próprio Moisés sabia das medidas, mas não sabia dos detalhes. E aí a Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor sobre Aholiabe e Bezaleel, e eles foram cheios do Espírito Santo e preparados para fazer toda a obra de tapeceiro, de artífice, de ourivesaria, de tudo. Bezaleel e Aholiabe receberam capacitação do Espírito Santo para realizar todas as peças do tabernáculo de maneira especial. E eles não ficaram com aquilo só para eles, não. Eles chamaram os filhos de Israel: vou ensinar vocês, vocês vão nos ajudar, principalmente os da tribo de Levi. Eles foram trabalhando, costurando, fazendo, e fizeram um tabernáculo majestoso no deserto, que montava, desmontava. Quando eles armavam o acampamento, a primeira coisa que montavam era o tabernáculo, de frente para o nascente, assim como deve ser a igreja, de frente para o sol da justiça. Nós não podemos ter as costas para Deus, olhar de frente. E de tal maneira, irmãos, o plano de Deus era perfeito, que quando o sol nascia, se existisse uma cruz em pé na frente do tabernáculo, a sombra da cruz seria projetada passando por todos os utensílios: o altar de bronze, a pia, o altar de ouro do incenso, a mesa dos pães, o candelabro, e lá na coroa da cruz, a arca da aliança, em forma de cruz, apontando para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O plano de Deus é perfeito. Deus é um excelente planejador. Deus é um grande projetista. E Ele projetou você para o louvor da glória dEle. Aquela passagem bíblica, irmãos, é profunda demais. A gente lê na superficialidade e às vezes a gente não entende, né? Quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Veja o que está embutido nessa pergunta. A ideia da reencarnação. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Se ele nasceu cego, a suposição que eles estavam fazendo é que ele poderia ter pecado antes de nascer. Ele era cego de nascença? E se havia a hipótese de que ele teria pecado antes de nascer. Então era como se dissesse: ele pecou numa outra encarnação e agora ele veio pagar o karma. Na linguagem espírita é isso: pagar o karma
para cumprir o sacrifício, a dor, o sofrimento. Estranho isso, eu não consigo entender como Deus, tão didático, tão pedagógico que poderia fazer uma pessoa sofrer sem saber por que está sofrendo e achar que isso é um corretivo. Fazer a pessoa que teve vidas anteriores e não tem certeza, não se lembra, não sabe, e está lá sofrendo, não, esse é seu karma, você está pagando o que já aconteceu lá no passado. Aí a pessoa diz, eu não me lembro, eu não sei se foi isso, ninguém me disse nada, ninguém me orientou, quer dizer que eu estou pagando por uma coisa que eu fiz, mas eu não estou sabendo o que fiz. Como é que você pune uma pessoa sem a pessoa saber pelo que ela está sendo punida? Que efeito pedagógico que tem isso? Me diga, por favor. A sanção, a aplicação de multa, a aplicação de um corretivo, de uma pena, ela tem uma razão de ser, é orientar a pessoa no sentido de que não deve repetir o erro, ou que deve adotar uma postura diferente, sob pena de pagar mais. Agora, na ideia da reencarnação, o ser humano sofre sem saber por quê e diz que ele está melhorando, e por que o mundo está cada dia pior? Esse não é o plano de Deus, irmãos. E eles estavam com essa ideia lá de Jerico na cabeça, dizendo, olha, quem pecou, foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus falou assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem nada a ver com essa questão do pecado. Isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Naquele caso, a doença não tinha nada a ver com o pecado, nem dos pais e nem dele. Mas naquele caso específico, e como pode ser em todos os outros casos de sofrimento na nossa vida, o sofrimento vem para que a gente perceba e em nós se manifeste a glória de Deus. Alguém chegou a dizer, como foi bom ter sido afligido, porque foi na aflição que eu reconheci o quanto Deus está perto de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse o salmista, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está do meu lado. Irmãos, nosso sofrimento, ele é pedagógico. E pode ter certeza, o que o homem semear, isso também ceifará. Grande parte da nossa dor tem a ver com as nossas atitudes equivocadas. Se eu fosse fazer um balanço, já tentei fazer isso em alguns casos particulares, quando eu sofri. Depois eu fui analisar, eu tenho grande parcela de culpa em todos os momentos que eu sofri. E eu sempre achava que era a culpa dos outros. Essa é uma tendência que vem lá do Éden. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Lembra? Jogar para terceiros uma responsabilidade que é nossa. O salmista Davi, a gente chama de salmista porque ele escreveu vários salmos. Como rei, ele cometeu pecados e atrocidades cruéis. Adultério, homicídio, conspiração, porque na guerra lá ele mandou botar o homem na frente da batalha para ele morrer mesmo. A gente lê na Bíblia e diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. A gente fica, peraí, Senhor, eu sei, eu não sei se no imaginário de vocês Davi é uma figura agradável. Na maioria das pessoas até porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente tem uma impressão, uma lembrança de Davi sempre do positivo, não é? Mas quando a gente olha aquele ato especial, em particular, não é especial, em particular, a gente acha tudo tão ruim, e ele abusou do poder para tirar vantagem, proveito. Vocês se lembram dessa passagem que eu estou falando? Davi fez coisa cruel. E como é que Deus repreendeu Davi? Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele não botou o dedo na cara e disse, seu adúltero, seu assassino, que é o que nós faríamos em situações normais. Botaríamos na internet, o rei cometeu adultério com Betseba. O rei mandou matar o Urias na frente de batalha.
redes sociais. E aqui, olha só, gente, viralizou. Eu dei a notícia em primeira mão, todo mundo está sabendo. Olha só, espalhou a notícia. Já pensaram se Natan fosse esse tipo de pessoa? Que estrago teria acontecido, além da consequência terrível do pecado de Davi? Quanto isso teria contaminado, prejudicado tanta coisa? Deus falou para Natan: Natan, vai lá no palácio, preciso que você vá lá. Natan disse: palácio, Senhor? Tem uma palavra para o rei. Hoje em dia, quando a gente vai no palácio, normalmente a gente vai para pedir alguma coisa, né? Vou lá no palácio, o que vai acontecer? Não, nós vamos lá pedir isso, pedir aquilo outro. Quando Deus chamou o profeta, você não vai pedir nada, você só vai contar uma historinha. Que historinha, Senhor? Vai lá. E quando ele estava, não sei se antes ou durante, enquanto ele se preparava para encontro com o rei, Deus revelou para ele o que estava acontecendo e revelou para ele qual era a estratégia. Eu imagino que Natan, o profeta, chegou lá e disse assim: ó rei, vive eternamente. Era essa a saudação normal que se fazia aos reis. Davi falou: opa, um profeta aqui me bajulando, dizendo vive eternamente, está tudo bem. Ele não está sabendo de nada não. Ufa, que alívio. Eu achei que ele ia botar o dedo na ferida. Natan falou: o que está acontecendo? Alguma coisa aí? Davi perguntou para Natan: alguma coisa aí? Aí Natan falou assim: um homem tinha uma ovelhinha, que não era uma ovelha de corte, e nem uma ovelha para procriar. Era como se fosse um animal de estimação, que vivia ali brincando com as crianças, comia onde eles comiam, estava ali junto da família. E o vizinho dele morava do lado do rei, tinha um rebanho de ovelhas. Esse homem rico recebeu visitantes e queria banquetear com seus convidados. E ele mandou ir buscar a única ovelhinha do homem pobre e matou a ovelha para fazer um guisado, para fazer um ensopado de ovelha para os seus convidados. Davi se levantou, bateu o pé no chão e disse: esse homem tem que morrer. Natan disse: esse homem é você. O que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus é porque ele teve a capacidade de admitir, reconhecendo os seus erros e se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que ele escreveu nesse tempo os salmos penitenciais, onde ele derramou a alma diante do Senhor. Ele disse: de noite eu banho o meu leito em lágrimas. Davi chorou arrependido, amargamente, se vestiu de cinza. Quando ele foi humilhado, algumas pessoas xingaram Davi, e alguém disse: olha aí, rei, manda matar. Ele disse: não, tudo que eles estão falando tem uma razão de ser. Eu não tenho direito de achar que eu sou melhor do que isso. Quanta diferença, às vezes, em relação a tantas pessoas no mundo de hoje, com arrogância, com a tentativa de evasiva, de esconder, de fugir, de não assumir. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, errado, não, assim, o feio não é errar. É normal a gente errar, não é que seja uma coisa que deve ser banalizada, não. É grave, é sério, mas somos seres humanos e somos falhos. A falha é algo inerente ao próprio ser humano. Quem é que é perfeito aqui? O feio não é errar. O feio é não admitir o erro e permanecer no pecado. A um coração quebrantado não resistirá o Senhor. Um coração quebrantado mexe com o coração de Deus, e Deus diz: puxa vida, como ele está quebrantado, como o pecado faz mal a ele, como ele percebe a dor do sofrimento por causa do pecado. Irmãos, às vezes não é nem um sofrimento físico, é um sofrimento na alma. O pecado faz isso com a gente, e o diabo, ele é muito astuto. Sabe o que ele faz? Na hora de te iludir, de te enganar, ele bota a escadinha e diz: sobe. Aí na hora que você está lá em cima, ele puxa a escada. Na hora de pecar, ele diz assim: vai, ninguém vai ficar sabendo.
Vai, é uma coisa que vai ser tão rápida, tão momentânea. Não custa nada. Você precisa disso, você está meio surumbático, você está meio abatido. Vai lá, compensa isso. E o Satanás fica dando 1000 tipos de justificativas para você cair. Agora, depois que você cai, ele fala assim: agora já era, você nunca mais vai ser perdoado, não tem mais esperança para você. Daqui para frente você pertence ao meu grupo, ao meu povo. Daqui para frente você é um dos meus. E tem gente que aceita a condição. Davi disse: não, eu fui tentado, cedi à tentação, foi cruel, eu sofri, mas eu sei que Deus é o meu Redentor. Como disse Jó, eu sei que Deus haverá de ter misericórdia da minha alma, porque sou um homem pecador, sou um homem... Sabe como é que ele escreveu isso? Disse assim: sonda o meu coração, ó Deus, conheces os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sentia que ele estava perdendo a comunhão com Deus, e aí ele finaliza dizendo assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Queridos, para finalizar, já passou do tempo aqui, né? Tem ainda alguns minutinhos? Vou finalizar. Depois de Deus ter criado tanta coisa, o ser humano, a igreja, a família, o tabernáculo, nós podemos atestar que família é de fato um projeto amoroso de Deus? Que é um projeto, a gente já sabe. Vocês concordam que família é um projeto? Amém? Amém. Que é de Deus, a gente concorda também, porque Deus estabeleceu em seus planos a criação do universo, da terra, a preparação da terra para receber o casal, depois que já tinha animais e tudo. Bom, e agora? É um projeto amoroso? Se a gente olhar para os primeiros pais, eles pecaram. Se a gente olhar para Caim e Abel, foi cruel. Se a gente olhar para o dilúvio, Sodoma e Gomorra e tantas outras situações, quanta violência aconteceu no âmbito familiar? Trapaças, Jacó e Esaú, a mãe deles trapaceando para um receber a bênção no lugar do outro. Mais um detalhe importante aqui: quanta violência. Como podemos dizer que família é uma coisa baseada em amor? Se a história registra quantos desencontros, quantos sofrimentos ocorreram no ambiente das famílias bíblicas, citadas na Bíblia. Parece que dá vontade de jogar a toalha e dizer assim: não sei se esse negócio dá certo. Por isso que tantos desistiram da família. Tanta violência no ambiente familiar. É claro que o ódio se contrapõe ao amor. São coisas distintas, vão de encontro uma com a outra. E é óbvio também que o ódio confirma a existência do amor. Por quê? Porque se eu tenho um sentimento de raiva, de rancor, de fúria, significa que existe o oposto. Significa que, em oposição ao ódio, existe a não raiva, o não rancor, a não vingança. E eu posso escolher entre A ou B. Ou você só tem um caminho: ódio, 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 ódio. Não. Em todo tempo a Bíblia diz assim: escolhei a quem servais. Se Baal é Deus, escolhei a Baal. Se Deus é Deus, escolhei a Deus. Se você quer escolher o amor, é o amor. Se você quer escolher o ódio, é o ódio. Um se contrapõe ao outro, e é natural que seja assim, porque no mundo maligno, o ódio é a maneira de se fazer justiça, pela vingança. Mas no mundo espiritual, a maneira de fazer justiça é pelo caminho do amor, pelo perdão. E se um se contrapõe ao outro, olha que coisa interessante, irmãos. Significa que a força do amor reside justamente
na sua superioridade ética. O amor é eticamente melhor do que o ódio. O amor é, do ponto de vista da felicidade, muito mais prazeroso e muito mais gratificante do que o ódio. E por isso que nós entendemos que o amor tem a capacidade natural, inerente a ele, de vencer o mal, porque ele é superior ao mal. Quando eu escolho o caminho do ódio, eu estou escolhendo o lado mais fraco, o lado do ceder, do não me resguardar, não tomar uma atitude de deixar acontecer, que é um caminho no mundo moderno natural. Não leve desaforo para casa. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão se ele pecar contra nós? Na tradição judaica, eles diziam: se o teu irmão pecar uma vez contra você, perdoe. Se pecar 2 vezes, a segunda vez, adverte-o. Se pecar a terceira, não o perdoe mais. Era assim que a lei da tradição judaica, não está isso no Antigo Testamento, mas os rabinos diziam isso. E aí eles vieram: Jesus, é até 3 vezes? Seria o que os rabinos, até a segunda vez, na terceira já não teria mais chance, né? Aí os discípulos falaram assim: 70 vezes? Não, 7 vezes? Aí os discípulos já foram mais longe, né? Falaram assim: não, os rabinos dizem que até 2 ou no máximo 3 vezes, que aí depois já passaria a vingança. Aí Jesus disse: eu não digo não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Só o amor é capaz de fazer isso. Só o amor é capaz de ser superior ao mal. E nós estamos aqui para quê? Para fazer parte do mal ou para fazer a diferença em relação ao mal? Deus ama o mundo, apesar de todo o ódio presente no mundo. Deus ama o mundo de tal maneira. João 3,16. Queridos, João 3,16 é a expressão máxima de tudo que é grande, a grandeza de Deus. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente. Por quê? A maior razão. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que a maior oportunidade, todo aquele, a maior abrangência, que nele, Jesus, a maior atração, crer, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior herança. Isso é João 3,16. As grandezas de Deus se manifestam num versículo chamado textuário da Bíblia. João 3,16, de maneira tão surpreendente e espetacular. E se Deus amou o mundo, como é que Ele lida conosco, pecadores? A Bíblia diz que Deus ama o pecador. O que Ele aborrece é o pecado. Deus nunca vai deixar de te amar, mas Ele nunca vai concordar com o pecado que estiver em você, ou em qualquer outra pessoa. Hoje em dia parece que tem uma certa inversão. A gente acaba gostando do pecado, mas odiando o pecador. Vira coisa pessoal. Você, dedo em riste. Sabe por que a família é um projeto amoroso de Deus? Sabe por quê? Porque família é um ninho de amor. Por mais que se queira criar outra definição sobre família, nós não vamos encontrar nenhuma que seja capaz de expressar de forma plena o que deve ser a minha e a sua família. Um ambiente cercado de amor. Ah, mas o amor vai ter problema, vai ter discussão, vai ter não sei o quê. Irmãos, pode ter o que quiser,
Mas se o amor estiver presente, tudo isso se supera. A Bíblia diz que eu passo a mostrar o apóstolo Paulo escrevendo o que seria a maior defesa sobre o amor, um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu distribua meus bens para repartir com os pobres, se não tiver amor, nada disso se aproveita. Não é uma farsa, não é uma tentativa de mostrar, não é uma propaganda de interesse próprio. O amor é o amor, não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não alegra com a injustiça, mas se ressente do mal. O amor é aquilo que vai permanecer para sempre. A Bíblia diz assim: havendo profecias, cessarão, havendo línguas, passarão, havendo profecias, cessarão. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. É isso que Deus quer para a sua, para a minha e para as famílias no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.